Hoje, abrimos as páginas de uma aventura escrita por Amaury Coriano, A Ilha do Silêncio. Em pleno século XVIII, os mares do Caribe se tornam palco de uma caçada mortal entre piratas e corsários. Mas o que os homens do mar não esperavam, era despertar algo muito pior do que seus inimigos. Das profundezas, ergue-se o inominável. Uma criatura colossal, maior que uma ilha. E o silêncio passa a gritar. Você está pronto para navegar por águas proibidas? Então embarque no Prometheus e descubra o preço de invocar o esquecido. Ouça agora, A Ilha do Silêncio, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar as histórias dos autores da Ibis com seus amigos. Vamos lá! Roda a vinheta e vamos aos mistérios dos sete mares. A Ilha do Silêncio, Amaury Coriano. Preparem os canhões, homens! Grita o capitão aos seus tripulantes. Uma enorme bola de metal fumegante passa arrancando lascas de madeira do mastro principal do navio à vela. O som ensurdecedor de estrondos dos tiros potentes revidando ecoavam pelo ar em pleno mar aberto da rota do Mar do Caribe. A tripulação da embarcação pirata. Prometheus é veloz e praticamente desliza sobre as águas enquanto foge dos seus perseguidores. Os corsários espanhóis. A atividade pirata estava em seu auge nessa icônica época histórica de 1700, a infame Era de Ouro da pirataria. E como todo bom pirata, sua tripulação de desajustados sem lei e sem honra desfrutam de seus espólios enriquecedores obtidos através de muito esforço, suor e atividades clandestinas e criminosas. Os piratas aproveitavam as rotas comerciais usadas por navios espanhóis, que transportavam ouro, prata e outras riquezas das colônias americanas para a Europa. Maneta, ajude a segurar as velas. Caolho, proteja a proa do navio, homem. Distribuía ordens. O primeiro imediato, Rogers. Ruivo e Fogo, recarreguem o canhão, agora. Ruivo e Fogo eram irmãos gêmeos. O nome dos dois era sempre mencionado simultaneamente, pois, sinceramente, um era a cara e focinho do outro. Impossível distinguir qual era qual. Apenas seus cabelos avermelhados faziam jus aos seus nomes. Caralho! Que dupla de pamonhas inúteis! Esbravejava Rogers. Ruivo e Fogo eram completamente atrapalhados. Jovens demais para esse serviço, para a vida de pirataria, ambos com seus 18 anos, porém com a experiência de uma criança de 12, e suspeita-se que a força, a massa corporal e seus braços finos também fossem compatíveis com a comparação. Ruivo e Fogo riam feito dois bobos alegres enquanto cantavam e saltitavam de braços dados, fazendo a tripulação soltar minimamente um sorriso bobo de canto de boca. Ambos eram auxiliados por Dom Gancho, que nessa altura do campeonato não precisamos especificar o motivo pelo qual Dom ganhara sua alcunha, não é mesmo? A tripulação de desajustados deixava os cabelos grisalhos de Rogers ainda mais brancos. Por outro lado, o sorriso inabalável e desafiador do capitão aia de contramão a sua preocupação e desespero. Sinceramente, Rogers não entendia como o capitão sempre ia de frente à morte eminente com um sorriso desafiador no rosto, escondido quase que inteiramente por sua barba negra e volumosa. Coragem, homens! Sigam o exemplo do Akibaku Ali. O homem é forte e inabalável, faz jus à cor de sua pele escura. Boa Akibaku. O nome real dele não era pronunciado assim, e sim Akimbaku, suas origens em algum país no distante continente africano, tal qual o capitão não sabia, e pouco se importava, não o permitia pronunciar seu nome corretamente. Akim carregava duas enormes bolas de metal, uma embaixo de cada braço, e recarregava sozinho e silenciosamente os canhões. O homem murmurava para si mesmo. Espero que essa loucura compense o risco. Tem muita coisa em jogo. A vida da minha família depende da minha própria vida. Minha amada Abu, minha querida e radiante Abayomi. Algum dia estarei de volta. Irei liberar.
Um solavanco violento no navio interrompe os pensamentos de Akin, enquanto toda a embarcação range e começa a se partir. Enormes tentáculos emergem das águas profundas e escuras do mar, viscosos, tão negros quanto o próprio céu tempestuoso ao qual enfrentam. O monstro marinho colossal estende seus tentáculos ao longo da estrutura da embarcação, a abraçando por inteiro, dando 3 voltas completas sobre ela. Balas de canhão voam em direção à água e ao monstro de ambas as embarcações, Parsat e a Corsária. Porém, os tiros apenas o enfureceram mais, fazendo-o emergir por completo. Escamas tão grossas quanto metal cobriam toda a extensão do seu corpo viscoso, em cor azul celeste e ondulações em cor verde claro. Sua bocarra, com 4 fileiras de dentes, era maior do que qualquer redemoinho que já viram na vida. O monstro devia ser facilmente do tamanho de uma ilha, ou maior, pois não dava para se ver toda a sua extensão fora d'água. O primeiro navio dos corsários fora engolido pela sua boca abissal, outros 2 foram naufragados no ato, apenas com uma chicotada de seus tentáculos colossais. O último navio fora suspenso no ar pelo tentáculo e então solto em pleno ar, em queda livre diretamente para dentro de sua garganta. A grande embarcação fora estraçalhada ainda nos dentes maiores do que rochedos do monstro marinho lendário e mitológico. Em um instante, toda a frota espanhola fora dizimada, assim como o navio Prometheus, que fora partido em 2, jogando toda a tripulação pirata em alto mar. Akin, antes de cair no mar, acaba se chocando com a proteção lateral do navio, batendo a cabeça e então caindo semi-desacordado sobre uma das tábuas do navio em destroços. Tudo o que ele pôde ver foram alguns dos seus companheiros serem engolidos no ato, então sua visão, enfim, ficou obscurecida e sua consciência se foi, tendo como último pensamento a memória de sua esposa Abu e sua filha Abayomi, cujo nome fazia jus ao seu significado, nascida para me trazer alegria e felicidade, pois se ali fosse seu túmulo aquático, sua última lembrança nela seria sua felicidade. Akin estava feliz, com sua amada e sua filha, ambas corriam sobre um campado verdejante, com dentes de leão voando ao movimento suave de sua filha. Abu a admirava de longe, parada, com um sorriso complacente no rosto. Abayomi se aproxima dele, correndo, com um sorriso caloroso na pequena face, em sua mão uma pequena boneca feita de pano e corda. Ela pula no colo de Akin, enquanto se equilibra em um de seus joelhos, o encara nos olhos, o mesmo sorriso, faltando um dente de leite, e então ela subitamente fala ao seu pai: "Acorda, papai, acorda. Papai, acorda, acorda." Akin a olha com ingrata surpresa. Então a menina fica paralisada. Apenas sua boca permanece aberta, mas sem dizer nada. Aquilo assusta Akin. Abayomi permanece olhando para o nada, e então se volta para Akin, e de sua boca escancarada apenas um ruído agudo escapa, um grasnar, que perturba os ouvidos de Akin, fazendo-o fechar os olhos. Tudo negro, o campado desaparece, sua família também. Akin abre os olhos. Uma gaivota grasna a poucos metros de si. O ruído do mar lhe invade a consciência, juntamente com o cantar irritante da ave costeira. Vira seu corpo, encarando o céu cinzento da manhã, as aves voam sob si. "Sai daqui que eu ainda não tô morto, suas malditas." Akin bate as mãos sobre suas roupas surradas. Para tirar a areia de sua camiseta amarelada com o peito semiaberto no colarinho e calças grossas de cor escura, que terminavam em botas de couro tão velhas quanto o próprio primeiro imediato Rogers. Por sorte, sua arma, uma garrucha de 2 canos, calibre 22, ainda se encontrava com ele, presa no cinto bem afivelado em sua cintura. Infelizmente, sua espada havia se perdido no mar, porém ainda tinha o seu punhal, alojado em sua bota. Ele não fazia ideia de onde estava. Sua bússola estava completamente louca. O ponteiro rodava em círculos, apontando para lugar algum. Deve ter danificado na queda contra as rochas ou algo parecido. Akin estranhava um fato peculiar. Desde sua chegada, ao momento que acordou, não viu ninguém ao seu encontro para recepcioná-lo ou sequer ameaçá-lo por cautela. Ninguém, nada. A ilha mantinha um silêncio das noites mais escuras. A não ser pelos pássaros e o som da água do mar, nada mais parecia abalar ou quebrar esse silêncio.
O vento gélido soprava contra sua face, ruidoso como o sopro de Tifão, o titã greco-romano. O ruído de uma placa de madeira batendo contra algo chamou-lhe a atenção. Devia ter alguma cidade ali perto. Ótimo. Estava sedento por uma boa cerveja espumada depois de engolir toda aquela maldita água salgada do mar. Tratou de encaminhar-se rumo à origem do som. O som ruidoso do calçado de suas botas esmagando as pedras e areia ecoava por todo o ambiente, deixando-o desconfortável e apreensivo. E após andar alguns bons metros, Akin enfim avistou um povoado, para ser mais exato, uma vila, composta por casas no estilo londrino, de paredes brancas, à medida do possível e do tempo, com faixas verticais em madeira escura, telhado triangular e pontiagudo, de telhas beges, com várias marcas escurecidas pelo tempo e pelo clima, terminados em pequenas chaminés empoeiradas pela fuligem e janelas retangulares que se abriam externamente. As portas em uma madeira grosseira, porém resistente. Uma típica vila da época das embarcações e pirataria. De chão formado por enormes pedras de paralelepípedos e no centro da vila, uma estranha estrutura de madeira e metal, levantada em formato de cruz. Sua cor estava gasta e obscurecida, como se tivesse sido incinerada inúmeras vezes. Ao menos era o que aparentava tendo em vista a distância em que Akin se encontrava. Akin chuta um cascalho, que quica em um som ruidoso, porém, ninguém veio conferir a chegada do novo visitante do local. Olá! Alguém? Akin se anunciou chegando na entrada da vila, porém não recebeu resposta alguma, a não ser da brisa gélida do lugar. Um cheiro acre, trazido pela brisa do vento, invade suas narinas. Um cheiro tão podre. Não, até mesmo mais podre do que o de peixes em um mercado marinho. Um mercado de peixes aqui? Reflete Akin em seus próprios pensamentos. Porém, não demorou muito para que as coisas ficassem terrivelmente estranhas e macabras. Corpos, corpos deformados, em decomposição, caídos até onde a vista era capaz de alcançar. Literalmente, Akin era a única alma viva daquele lugar sinistro. Akin se desespera, seu coração bate descompassado, ameaçando saltar fora de seu peito, diretamente pela garganta. Sua goela resseca, assim como seus lábios, enquanto um nó se formava ao tentar engolir o pouco de saliva que ousava se formar em sua boca. O homem caminha por entre os corpos, evitando profaná-los, pisando sobre eles. Akin almejava por respostas. Onde diabos ele veio parar? Onde exatamente era ali? Que ilha seria essa? O povoado, a vila, o silêncio opressor. Que lugar macabro era esse? Teria ele morrido e ido parar no próprio inferno? O ruído metálico de correntes rangendo sobre o efeito do vento pouco amistoso acaba por tirá-lo de seu transe. As casas não pareciam nem mesmo estarem trancadas. Suas portas e janelas batiam contra as paredes, escancaradas para quem quisesse entrar, e para o azar de Akin, ele era a única visita ali. O tempo ameaçava piorar, a garoa fina estava mais grossa, mais gelada, e o céu estava ainda mais cinzento do que quando aportou involuntariamente ali. A manhã estava se tornando terrivelmente nublada. Teria que se alojar em alguma casa de qualquer forma, por mais que seus instintos gritassem para que fosse embora dali, o quanto antes. Mais tarde iria sair à procura de alguma embarcação, ou uma canoa que fosse, e iria para o mais longe dessa vila que pudesse chegar. Andando pela vila, entrando em uma casa atrás da outra em busca de alguém que pudesse porventura estar vivo e lhe explicar o que diabos acontecera com os aldeões desse lugar, a quem percebe vestígios recentes de vida ali. Parecia até mesmo que estavam vivendo suas vidas normalmente, fazendo as atividades de seu dia a dia, quanto tiveram que largar tudo às pressas e correr. Pratos com restos de comida ainda morna estavam sobre as mesas, com copos de bebida pela metade. Garrafas de vinho repousavam sobre a madeira. Até mesmo roupas ainda balançavam úmidas no cordão do varal. Lareiras recentemente apagadas, com a madeira e o carvão ainda chamuscando fracamente. Velas também tremulavam, resistindo teimosamente ao vento. Akin leva consigo uma delas para melhor vasculhar o local. Cabras, vacas e outros animais permaneciam em seus cercados, esperando o retorno de seus donos para os alimentar.
Com certeza havia vestígios de vida ali, apesar de toda a desolação. Akin avista um vulto bem ao longe. Uma pessoa? Existia alguém ainda vivo ali? Se surpreende. Hey, espera! Calma. Não vou lhe fazer mal. Só quero lhe fazer algumas perguntas. Onde estou? Que cidade é essa? Espera! A figura vira apressadamente à esquina de uma das casas e então some sem deixar vestígios. Akin corre atrás dela, porém, não mais à vista, dando de cara apenas com a casa, a qual ela aparentemente adentrou. Sem alternativas, ele entra na casa, fechando a porta atrás de si, trancando-a. Com a luz emitida pela chama da vela, Akin vasculha o local, ainda chamando pela pessoa que acabara de ver, ou achou ter visto. Clarões silenciosos iluminam o céu cinzento. A madeira do assoalho range sob o peso de Akin. O som da janela batendo devido ao vento chega até ele. É no andar de cima. Akin sobe a escada de ornamentos rústicos e bem entalhados e se depara com vários cômodos trancados, com exceção de um, bem ao fundo de um longo corredor estreito, decorado por molduras vazias, sem fotos, como se tivessem tentado apagar a história daquela casa e jogá-la ao esquecimento eterno. Akin, segurando a vela, se encaminha até um pequeno quarto, com uma escrivaninha. Sobre ela um livro, de capa de couro marrom. Bem velho, diga-se de passagem. Ao lado uma caneta tinteiro repousa ainda mergulhada no vidro com a tinta de nanquim. Akin sente uma forte pressão opressora recair sobre o ambiente, pesando-lhe o peito. De perto ele percebe que o livro era na verdade um diário de bordo, escrito pelos capitães de embarcação. O que quer que fosse esse diário, parecia ter alguma importância. Podia sentir, tanto quanto sente o relevo de suas cicatrizes de batalhas. Ele o guarda consigo, descendo as escadas. Akin joga alguns tocos de madeira e carvão, ajeita-os e então acende a lareira, puxa uma cadeira de madeira, senta-se sobre a mesa de jantar, ainda entulhada de pratos, copos e panelas com seu preparo ainda morno. Pega um pão, um pedaço de carne e enche um copo com vinho, e então abre o diário, a fim de lê-lo, enquanto espera o clima lá fora se assentar, para que possa navegar para fora desse maldito pesadelo solitário. O que ele lê nas páginas daquele diário o deixa empalidecido. Uma forte tontura lhe toma de assalto, seguido de um enjoo violento. Akin corre até a janela, se dobra sobre ela e então vomita vertiginosamente. Se recompondo, ainda zonzo, limpa a sua boca com as costas de uma das mãos, encarando o vazio da parede branca, que trêmulas sombras projetadas pelo fogo da vela. Imagens do que estavam no diário invadem a sua mente em uma enxurrada de flashes. Diário de bordo. Capitão Kane, navio Pérola. 5º dia do ano de 1669, Ilha Desconhecida. Ainda não sei onde estou, nem que dia é, nem que lugar maldito é esse. Porém busco uma forma de sair daqui o quanto antes, pela minha sanidade e também pela segurança de minha própria vida. Eles caminham entre nós, como se assim fossem, mas não são. Essas coisas são profanações à obra de Deus. Nada desse tipo poderia ser criação do ser divino. Eles estão vindo, eu sei. Posso ouvi-los, gemendo lamúrias, mortos de fome. Querem minha carne, assim como meu sangue. Porém não irei compartilhá-los sem lutar. Levarei o máximo desses demônios que for possível, junto comigo. Seus corpos apodrecidos irão sentir o gosto frio do metal da minha lâmina. Malditos! Foi obra de magia negra, eu descobri. Eu soube através da remanescente. Um povoado estranho, com tradições obscuras e cultura ocultista. Essas coisas foram obra dos aldeões. Uma maldição lançada em troca de suas próprias vidas. Um trágico e lamentável sacrifício coletivo. Almas condenadas se jogando para a morte do alto daquele penhasco, em um ritual macabro. Queimaram corpos naquela estrutura semelhante a uma cruz, mas que de nada tem relação com o nosso Santíssimo. Aquilo é obra do coisa ruim, do mal. Eu descobri, a vila fora atacada por piratas desalmados. Saquearam e pilharam, ceifaram vidas, estupraram mulheres, filhas e até mesmo netas. Os piratas espalharam terror, ódio e massacre aos nativos da ilha. Logo a vila ficou em ruínas,
e os poucos sobreviventes, praticantes de magia negra, puseram em ação sua contramedida de vingança. Sob a sombra que cobriu o sol no céu, a escuridão veio, recaindo sobre toda a ilha. Um sol negro se fez, e durante o tempo total do eclipse, grande fome e sede insaciáveis se fizeram na alma e nos corpos dos piratas e tripulação. O estoque de comida não foi o suficiente. Pães e vinho também não, assim como as frutas e a água. Os invasores condenados ao pecado da cobiça ambicionaram a carne e o sangue de seus semelhantes. Os invasores se devoraram, literalmente a mordidas, comendo sua carne e bebendo de vosso sangue até suas mortes. Porém, amaldiçoados a nunca ter o descanso eterno. Mortos-vivos condenados à cobiça da vida eterna sem poder morrer. Não se deixe enganar pelos vestígios. A carne não é de animal e o vinho não é unicamente de uva. Os restos mortais daqueles desafortunados a caírem nesse lugar infernal lhes servem de alimento, assim como lhes servem de bebida para saciar a sede. Provavelmente a minha carne e o meu sangue serão o próximo banquete para os condenados. Aquele que encontrou esse diário, reze a Deus, pois estará condenado à própria sorte, ou à falta dela. Capitão Kane Williams, Pérola, 1669. O céu escurece jogando todo o cômodo em uma penumbra sobrenatural. A quem não percebe, está imerso em seus terríveis pensamentos. O vento corta pelos vãos dos becos e da casa, fazendo talheres e objetos de decoração sacudirem em suas estantes. O tilintar dos copos e as portas de madeira batendo uma contra as outras se unem ao ranger da casa velha, se encolhendo ao receber a temperatura amena. No canto de sua visão, perifericamente, há quem percebe de relance a presença da figura misteriosa atravessar um dos cômodos da casa, feito um vulto assombroso. Ele gira seu pescoço e se depara com a aparição de uma mulher, vestida toda de branco, em ceroulas gastas e amareladas, suja de terra e barro em sua barra, diga-se de passagem. A mulher está imóvel, apenas com um dos braços estendidos. Seu dedo indicador aponta algo que chama a atenção de Akin. Olhando pela janela, ele nota o que ela apontava. O sol está negro, com bordas vermelhas vivas e incandescentes. Toda a ilha parece ter sido mergulhada em trevas. Um eclipse solar completo, tal como no diário de bordo do falecido e esquecido Capitão Kane. Uma ventania se faz, trazendo aos seus ouvidos as lamúrias condenadas dos corpos em decomposição que não podem morrer. Há quem ouve a ascensão, o temível levantar dos mortos amaldiçoados. Um calafrio gélido atravessa sua espinha, tal como o corte preciso de uma navalha afiada. Não demorou muito para que batidas na porta, forçando-a a se abrir, fossem ouvidas. Akin corre pela casa, trancando janelas, bloqueando ambas as portas, a de entrada e a dos fundos, e então conferindo a munição de sua arma. Seria um confronto inevitável. Hora de sair para brincar! Bravejava uma voz tão potente e auditiva quanto um trovão. Era o capitão morto, que se levantara de seu sono etéreo. Akin se surpreendeu, os monstros decadentes falavam como pessoas ainda vivas. A porta é escancarada, batendo violentamente contra a parede branca, soltando algumas lascas secas de cal e deixando uma marca de tijolos à mostra. Debaixo de seu braço esquerdo, o capitão carregava sua cabeça morta, decapitada, porém ainda falante. Sua carne podre e encorazulada. O maxilar se movimentava grotescamente, enquanto acentuava o buraco cavernoso que outrora fora seu nariz. "Vamos lá, seus inúteis e velhos cães do mar! Nossa janta está fugindo!" gritava o capitão para os demais mortos-vivos, enquanto apontava para a frente, com seu dedo indicador purulento em riste, em direção a Akin, que subia desajeitado a escada para o andar de cima. Uma mão ossuda, de dedos nodosos, agarra seu calcanhar, puxando-o, fazendo-o perder o equilíbrio e então tombar de frente nos degraus, na tentativa de arrastá-lo de volta para baixo. Akin saca a arma e um som estourado reverbera pelo ambiente, enquanto a arma sopra uma fumaça fumegante pelo cano duplo. A bala atravessa a testa do ser, deixando no ar um forte cheiro de pólvora. Akin vai subindo a escada, dando passos de ré, enquanto desfere tiros no máximo de criaturas possível.
Os malditos nem pareciam sentir os danos e continuavam a partir para cima dele. O homem corre pelo corredor e entra no pequeno cômodo onde achou o diário. Os atacantes partem em seu encalço. Um deles se aproxima terrivelmente perto o bastante para resvalar seus dedos em sua camiseta. Há quem puxa o gatilho, porém apenas o som metálico ecoa pelo ar. Vazio, a munição se esgotara e não daria tempo de recarregá-la. O atacante avança para cima dele após notar que nenhuma bala o atravessara. Tudo o que Akin consegue distinguir é o rosto feroz, envolto pelas sombras do sol negro, onde revelava apenas parte de seu rosto desfigurado e de dentes laterais à mostra, tal como uma caveira. O atacante se enrosca com Akin em um abraço desajeitado de uma dança fúnebre. O rapaz com a faca que retirou de sua bota crava sua lâmina no queixo do ser, de baixo para cima, atravessando-a a ponto de se tornar visível dentro de sua boca. Ambos tombam, atravessando a vidraça da janela em queda livre. Akin aterrissa em cima do ser, amortecendo o impacto de sua queda. O rapaz corre pela vila, enquanto outras almas penadas se levantam das calçadas e chão. No caminho, Akin adquire uma espada que estava atolada nas costas de um dos corpos ainda caídos, e assim leva-a consigo. O som de gemidos em sofrimento se mistura com o ruído da ventania. Silhuetas contorcidas dos insurgentes se mesclam à neblina que cobre toda a extensão da ilha. Passos arrastados o acompanham em sua fuga desesperada. Não demorou muito até que vários deles bloqueassem seu caminho, obrigando-o a usar a espada recém-adquirida. Aos desarmados foi fácil o confronto. Membros eram decepados com a facilidade de uma faca cortando a manteiga, fosse braços, pernas, abdômen que cuspiam suas tripas apodrecidas, fosse até mesmo cabeças arrancadas de seus pescoços. Porém, aos que vinham já armados, o embate de espadas era inevitável e cabia todo o destino à habilidade do espadachim atrás do cabo da lâmina. Akin está exausto. Aquilo não tinha fim. Os mortos pareciam infinitos. Não paravam de aparecer, aos montes, exigindo de si muitos combates e fôlego para se manter fugindo deles. Resolveu apostar tudo em uma última corrida, saiu em disparada com o resto de ar que tinha reservado e atravessou toda a vila rumo à praia. Seus pulmões queimavam, suas pernas latejavam, mal conseguia sentir o sangue circular por elas, assim como mal conseguia puxar ar fresco para dentro do seu peito fadigado. Tropeçou algumas vezes e, por fim, rolou na areia, exausto, respirando o máximo de ar que pôde antes de retomar. Atravessou a areia cinzenta, pisando em conchas, chutando caranguejos e levantando a areia toda em sua roupa. O que ele viu ao fim de sua jornada o deixou boquiaberto. O término de toda a sua expectativa. Morria ali a sua esperança, juntamente com os navios encalhados em destroços. Era um verdadeiro e literal cemitério de embarcações. Vários, talvez centenas de navios, barcos, jangadas, encalhados na enorme entrada de uma gruta, completamente inavegáveis. Alguns até mesmo com seu madeiramento em decomposição e tomado por algas marinhas e lodo esverdeado, datados sabe-se lá de quantos anos atrás. Ninguém de fato escapara daquela ilha maldita. Akin, já abatido, sem esperanças e com o olhar perdido, cambaleia sem forças, praticamente se arrastando pela areia da praia, feito uma lesma do mar. O sol negro sobre si, obscurecendo seu caminho e fazendo a silhueta de um enorme navio encalhado se projetar um pouco além dos demais. O rapaz se refugia dentro dele, entrando por um buraco em seu casco. A vista que ele tinha era apenas a do horizonte do mar, jogado em um negro obscurecido pelo céu eclipsado. Os ruídos de Lamúria ressoam atrás de si, estavam próximos, estavam enfim chegando ao seu encontro inevitável. Akin cai de joelhos, se mantendo assim, seus braços de músculos avantajados sem força, sem motivação, permanecem rentes à lateral do seu corpo abatido e de esperança minguada. Seus olhos hipnotizados pelo mar, com lágrimas a se formar, escorrendo pela maçã de sua face, deixavam um rastro em sua pele suja pela poeira. Uma última lembrança lhe toma a mente e lhe enche o peito de saudade.
Desculpa, Abu. Desculpa, Abayomi. Não pude cumprir minha promessa para com vocês, meus amores. Não consegui a riqueza dos 7 mares para poder comprar a liberdade de vocês. Eu falhei, e assim como as correntes que as prendem em nossa própria terra, eu coloquei um grilhão que me prendeu ao meu terrível e amaldiçoado destino aqui no inferno, disfarçado de ilha. Ele chora se lamentando. Espero que possamos nos encontrar do outro lado do véu. Amo vocês. Sua voz mal passava de um sussurro, tão lamuriento quanto as lamentações daqueles seres mortos-vivos atrás de si. Akin recarrega a arma, enquanto os seres em decomposição já se aglomeram na entrada do casco do navio. Ele aproxima o cano da arma de sua têmpora direita, encostando o aço gélido da garrucha em sua cabeça, enquanto seu olhar vazio e choroso encara o vazio do Mar Negro. Um estrondo metálico e explosivo ecoa pelo ar. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história.